Entrevista do dia, o Jornal da Rede está recebendo hoje o Paulo Torino, que é diretor do Senai de Pindamonhangaba e também uma das lideranças políticas da cidade de Pindamonhangaba. Ele é o entrevistado do dia aqui do Jornal da Rede. Torino, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar falando com você e com seus ouvintes todos. Do Senai, a gente tem a trazer para vocês aqui, que a gente está com uma ação lá, o Mundo Senai, de visitação, as nossas portas abertas da Escola Senai de Pindamonhangaba, convidando toda a população para fazer as visitas nas nossas oficinas, nos nossos laboratórios, onde os nossos alunos prepararam várias experiências para estar demonstrando todas as nossas ocupações, os nossos ofícios que ensinamos no Senai de Pindamonhangaba, né? Nossa escola sempre lotada, realmente um trabalho de 33 anos na cidade de Pindamonhangaba, desde 90 estamos lá, né? Trabalhando no Senai, e a escola cada vez mais lotada. E a questão de uns 10 anos para cá, Pedro, a gente tem a felicidade de informar que todos os nossos aprendizes, né? Aqueles jovens que vão procurar aprender um ofício, a qualificação profissional, são empregados de fábricas, das fábricas da região, né? Então, é uma felicidade muito grande para mim, que fui aprendiz também aqui no Senai de Taubaté, né? Fui aluno com 14 anos, né? Fui aluno da UCAM, e a gente conseguir conquistar essa posição, mais de 300 alunos lá, todos eles com carteira assinada, trabalhando nas indústrias da região, uns aprendendo ofício de mecânica de manutenção, outro de mecânico de usinagem, outros de eletricistas. Nós temos hoje o técnico de eletroeletrônica, também vários alunos empregados de fábrica, e também o técnico de segurança do trabalho, né? Então a gente está crescendo muito lá, temos o aprendiz de soldagem, nós temos o aprendiz de administração, né? Assistente administrativo. Então a gente está expandindo muito, dando uma oportunidade para os jovens, né? Porque tá muito difícil a gente ler essas manchetes do jornal, a juventude, né, Pedro? Tem que dar uma oportunidade, né? A juventude meio sem expectativa. Então o Senai é uma grande porta de trabalho, de perspectiva para os jovens, né? Um ensino profissionalizante de maneira geral, né? Que a gente tem os cursos lá. Isso a juventude tem que realmente ir para o ensino, para o estudo, ter perspectiva de vida, né? A gente vê essa juventude meio perdida, muitas vezes aí, infelizmente, esses índices de suicídio crescente, né? A gente tem que cuidar dos nossos jovens. Ausência de planos melhores, ausência de sonhos, né? Sim. Nós voltamos em seguida com o Torino, vamos com o intervalo comercial da 99, a nossa entrevista continua na rede social e completada também na nossa programação aí do Acontece às 18 horas. Voltamos em seguida na 99. Na rede social estamos aqui entrevistando o Paulo Torino, né, como é muito conhecido lá em Pindamonhangaba. Quantos anos de Senai? Tenho 36 anos de Senai. 36 anos de Senai. De funcionário. Quantos anos de futebol? Futebol, acho que 57. Eu acho que já desde um aninho já dava um chutinho na bola. Né? O Torino, viu, Bruno, foi um dos grandes jogadores de futebol de Pindamonhangaba. É muito conhecido lá no futebol amador de Pindamonhangaba. Né? Bom dia. Ele era... Bom dia. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você viu como é que é a espontaneidade aqui, né, Torino? Isso aí é muito bom, né? Isso aí. O Torino, você jogou pela Ferroviária? Joguei pela Ferroviária, joguei pelo Colorado, joguei pelo Pindense, joguei pelo Fluminense, joguei pelo Jardim Resende, pelo Unidos, né? Eu joguei bastante time lá. Joguei pelo São Pedro, da Fazenda Sapucaia. Olha só. Fomos para a final contra o Goiás. Quantos lá. títulos lá no futebol? Eu tenho acho que 2 títulos e muitos vices, né? Meia-campista? Eu sempre fui atacante, né? Atacante. Meio atacante e centroavante. Você, quem era
gostava de jogar contra o Teófilo, gostava de jogar contra você, ou você gostava de jogar contra o Teófilo? O Teófilo já é um pouquinho mais à frente de mim, então a gente não se enfrentou. Sua época muito. foi do Marinho ou não? Eu jogava na época do Renatinho Bergamini, nós somos da mesma... O goleiro do Industrial Marinho também era não, antes de você? Não, o Marinho é bem mais, antes, mais velho que eu. Antes, que foi o melhor goleiro que eu conheci, viu? E embora seja baixinho, né? Ele era baixinho, né? Mas foi o melhor goleiro que eu vi atuar. Sabe quem ele me faz lembrar? Você sabe que eu joguei muito tempo no Abaeté também, né? Sim. Joguei muito aqui na várzea de Taubaté também. E ele me faz lembrar o Fuminho, você lembra do Fuminho? Fuminho de São Luís do Paraitinga. Que era goleiro do União? Do União. O Marinho também era um goleiro de estatura baixa. O Fuminho foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar aqui na... O Marinho tem uma passagem, Taubaté disputou a integração do Vale na década de 70. E nós tivemos um jogo aqui do Industrial de Curuputuba e Esporte Clube Taubaté, década de 70, acho que foi 75 ou 76, na volta do time do Taubaté. E jogou, rapaz, e Taubaté enfrentou o Industrial aqui pela integração do Vale, e o Marinho foi substituído por volta dos 35 minutos do primeiro tempo, e ele saiu aplaudido pelo estádio Joaquim de Moraes Filho, que estava lotado naquela tarde. Me lembro disso até hoje, porque eu era torcedor, estava lá no campo e tudo mais, e eu nunca vi um goleiro pegar tanto como o Marinho pegou. Em 30 minutos em campo ele se machucou. Marinho Greco. Marinho Greco. Impressionante o que ele pegava. Impressionante. Então fica aqui, porque eu sou um contador de história, viu, Torino? Então a gente aproveita isso daqui. Eu estava ouvindo aqui, antes de chegar na rádio, estava sintonizado aqui, vendo o bate-papo do futebol, né? Você concordou comigo? Eu concordo. Sei que você é corintiano roxo, como eu sou também, né? E não escondo, né? E eu não escondo também que sou corintiano, né? E até ontem, mandar um abraço pro Sérgio, meu amigo, professor do Senai, São Paulino roxo. O que tem de gente torcendo São Paulino roxo, mandar um abraço para ele, porque ele se esconde quando o São Paulo perde, ele some do WhatsApp, sabe? Imagina. E mandar um abraço para ele então, o Sérgio Croma, né? Como ele é conhecido. Um abração aí, Sérgio. Torino, além do Senai, que é importante, depois a gente pode até falar mais um pouquinho sobre o mundo, né? Senai, que está acontecendo, um evento que acontece até o final de semana. Né? Até sábado a gente está recebendo a população em visita, né? Tá todo mundo, os nossos alunos levando os familiares, tá uma festa lá. É bacana, nós temos a camiseta, inclusive, do Mundo Senai, a nossa portas abertas do Senai para você levar filhos, seus parentes, né? Para conhecer e colocar no mundo do ensino profissionalizante, né? Então, e para aquele que nos ouve em Pindamonhangaba, quais são os planos do Torino politicamente falando? Porque você é uma pessoa muito ligada à política, né? Você sai candidato nas próximas eleições em Pina, Torino? Olha, Pedro, a gente está conversando bastante, a gente respeita muito o Israel, né? O prefeito Israel, ele está terminando o segundo mandato dele, não pode ser mais candidato. Então abre aí uma janela, né? De oportunidades para a população avaliar as pessoas, né? Eu fui candidato a prefeito 2 vezes, né? Em Pindamonhangaba, a primeira vez tive 14 mil votos e a segunda foi em 2012, eu tive praticamente 30 mil votos concorrendo contra o Vitor Ardito e o Israel de vice, né? Então o Vitor Ardito acaba com 40 mil votos e eu acabo com praticamente 30. Então eu sei que a gente tem a política dinâmica e ela é cíclica. Teve o ciclo agora do Israel, que termina no final do ano que vem, né? E pode começar um outro ciclo, né? Então, eu tenho experiência administrativa, gosto, amo Pindamonhangaba, trabalho bastante, já fui vereador, né? E acho que o crescimento industrial, Pinda é uma cidade industrializada, o crescimento industrial a gente tem condições de fazer. Eu que sou do sistema indústria, né, ligado ao Paulo Scaff, ligado aí à Fiesp, a gente tem o conhecimento de como buscar investimentos, qualificação profissionalizante. Inclusive bato nessa tecla há muito tempo que Pindamonhangaba tem que expandir
o ensino profissionalizante para a cidade toda. Que estamos de volta na 99 FM, estávamos na rede social entrevistando hoje o Torino, né, que fala do Senai e também sobre o cenário político de Pindamonhangaba. O Torino está explicando aí sobre a possibilidade dele ser candidato nas próximas eleições. Existe essa conversa, inclusive até o ex-prefeito Vitor Ardito, a gente tem conversado. É uma pessoa muito forte, que na verdade eu tenho um histórico de ser adversário do prefeito Vitor Ardito, né? Histórico. E até a última vez que eu concorri para prefeito foi contra ele, né? O embate foi eu e ele. E ele ganhou e teve o seu 4º mandato, né? Então é uma pessoa muito forte. E agora, recentemente, ele disputou na última ele não foi candidato, e aí tem conversado comigo, que ele tem pretensões, ele gosta de Pindamonhangaba e tal, e conversado comigo para a gente montar um grupo, né, e crescer nessa pré-candidatura e conversar, e colocar à disposição da população, porque a população em Pinda, o que eu vejo é que tem um vácuo aí. Né? Então Israel é um político forte, né? Teve seu momento agora, está tendo seu momento, é o prefeito, está fazendo um bom trabalho, mas a cidade precisa ter um olhar para frente, né? E precisa ter uma pessoa equilibrada, uma pessoa com experiência administrativa, e uma pessoa que tenha carinho com as pessoas também, né? Eu acho que a população, em maneira geral, ela precisa ter perspectiva. A gente tem que ter um olhar para a população, principalmente educação muito forte, que é o futuro de Pinda, né? A gente tem que ter um olhar com muito carinho para isso. A saúde, né? Eu que tenho 57 anos, tive um problema de saúde sério. Com 48 anos eu tive um problema do intestino, descobri um tumor, né, no intestino. E naquele momento eu precisei muito da saúde, né? E tratamento, enfim, cirurgia. E graças a Deus curei o problema todo. E então a gente sabe o sofrimento da população, principalmente na área da saúde, né? E saúde é a educação. E aquilo que a gente bate muito, Pedro, falei isso aí, a juventude, né? Eu estou vendo a juventude de Pinda, Moreira César, muita gente. A gente precisa levar escolas profissionalizantes para lá, né? Eu vejo o exemplo de Taubaté, nas escolas municipais do trabalho, né? Espalhadas para a cidade toda aqui. Isso dá oportunidade para os jovens. Os jovens não ficam para as ruas largados e vulneráveis aí ao alcance dos traficantes, enfim, esse tipo de coisa. A juventude tem que buscar coisas positivas, estudo, trabalho. Esse é o olhar que eu tenho, né, da minha vida toda no Senai e administrando, e vendo os jovens chegarem no Senai sem saber nada. E saírem depois de 2, 3 anos lá com uma profissão entrar numa Vilares, uma Gerdau, entrar na Tenares Confab, entrar na Novelis, nas fábricas da região, na Volkswagen, enfim, na BASF, e ter um futuro, dar um futuro legal para sua família, né? Isso é bom. Então a gente precisa ter um olhar com carinho para as pessoas aí e fazer com que elas cresçam, né? Nesse ponto, nós vamos com o intervalo da 99, continuo na rede social com o Torino. O Torino, nesse ponto, você é professor. E eu acho super interessante o que você falou aí, porque dentro daquilo que a gente acaba averiguando, ouvindo e tal, eu ouvi inclusive de um professor aqui mesmo no Jornal da Rede, eu achei super interessante quando ele disse que a grande preocupação na educação é você ensinar, e tem que ser um ensino competente, eficiente, o aluno ele ser bem preparado em matemática e português. Porque se ele for bom de matemática, ele for bom de português, ele vai ser bom em tudo que ele quiser aprender. Exatamente. Agora é fundamental que ele saiba fazer conta, ele tenha o raciocínio rápido para ele tem que saber escrever, ele tem que saber conversar, ele tem que ter a comunicação. Na política, eu vejo assim também, viu? O gestor público que tiver eficiência, um trabalho, investimento na saúde e na educação, ele vai bem em todas as outras áreas.
Porque todas as outras áreas, elas são baseadas na saúde e na educação. Até segurança, iluminação, bem-estar, turismo, cultura, elas estão envolvidas na saúde e na educação. Se você não tiver eficiência na saúde e eficiência na educação, você não consegue fazer uma boa gestão. Você, como professor, concorda com isso, Amor? Concordo, inclusive eu administro o Senai de Pindamonhangaba e graças a Deus é uma das referências das escolas do Senai do Estado de São Paulo, e eu persigo muito indicadores, né? Então eu tenho minhas referenciais de indicadores. A cidade como um todo, ela sim também, a gente tem que buscar sempre os indicadores, a melhoria contínua. Então a educação, quando um gestor ele tem a felicidade de vencer uma eleição, a primeira coisa que ele tem que olhar é como está a educação do município em termos de índices. E perseguir com a sua equipe de educação, com os seus gestores, subir o índice. Essas duas áreas em Pindamonhangaba, na sua opinião, Bruno, por gentileza, não só eu falo, o Bruno não quer falar. Bruno, pois não. Eu estava até analisando, né, Bruno, que é importante a gente saber, Pindamonhangaba, por exemplo, nessas duas áreas, né, que são molas mestras da eficiência da gestão pública, que é a saúde e a educação. Era justamente até interessante saber qual é o estágio de Pinda. Os pilares que funcionam numa cidade, né? Que faz com que a população tenha que receber os serviços públicos. Mas o que diferenciar em termos de curso profissionalizante em outras partes do município, Torino, diante de uma situação que já existe atualmente? O que diferenciar em Moreira César daquilo que já acontece em Pindamonhangaba, que principalmente há uma demanda muito grande lá no distrito, né? Muito grande, o distrito é enorme, né? Pindamonhangaba, os indicadores mostram isso, é uma das cidades percentualmente que mais crescem no Vale do Paraíba, é uma cidade industrialmente muito forte, é a terceira potência do Vale, industrialmente falando, ela é maior que Jacareí. É muita arrecadação, é muito dinheiro. E o distrito de Moreira César é uma população enorme, enorme e crescente. Então lá existe a necessidade de se implantar um ensino profissionalizante lá forte para aquela juventude, né? Com cursos variados, cursos na área comercial, de prestação de serviço, na área industrial, na área da construção civil, né? Que é muito forte e demanda muita mão de obra. É preciso ter uma escola municipal profissionalizante no distrito. Na verdade, não há possibilidade, realmente falando, de ter um Senai lá, uma outra escola Senai. Mas existe a possibilidade simples de ter uma escola profissionalizante conveniada, né? Uma escola municipal, como aqui em Taubaté você tem, eu acho que 10 escolas dessa, né? Que são as escolas municipais do trabalho. Outras cidades têm esse modelo também, São José dos Campos, outras cidades. Pouco frequentadas, viu? Pouco. Eu acho que... Mas a população... Já discutimos isso aqui no programa, que tem que ser feito um trabalho da prefeitura para que você possa, né, mas tudo isso, Pedro, isso aí fica a cargo do gestor, fica a parte de quem está à frente da pasta, né? Então, tem que lutar para atrair, para atrair a juventude para dentro dessas escolas. Qual é o seu partido lá em Pinda? Eu sou do PSD. PSD. O 55. Estamos de volta aqui na 99, estamos ouvindo o Torino, né, que é diretor do Senai de Pindamonhangaba e pessoa muito ligada à política também. Você é do PSD? Eu sou do PSD, eu sou do 55, muito amigo do Marco Bertaioli, que recentemente agora foi para o Tribunal de Contas do Estado, né, do CASAB. Sou muito ligado também ao Paulo Scaff, que agora é o nosso ex-presidente da Fiesp, se dedicando às suas indústrias, aos seus empreendimentos. Ele né? desistiu da política ou não? Não. O Paulo Scaff, na verdade, ele está adormecido, mas ele não desistiu, não. Foi candidato, muito bem votado, né? Uma pessoa dinâmica. Muito forte politicamente, né? Agora, uma pergunta também, o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ele responde pelo Sistema S, né?
Ele toma conta, né, dos sistemas que é o Senai, SESI. Não, Não Geraldo, tem nada a ver? Não, ele é ministro, né? Não, além Não. não ficou sob responsabilidade Não, do Geraldinho? não. O Geraldo, vice-presidente da República, né? Ele não ficou como responsável? E ele é ministro das Indústrias, né? Ah. É o ministro, né? Ah. Que comanda essa pasta nacionalmente, mas é muito ligado, muito amigo, né, da casa, inclusive Certo. do presidente Josué, Você né? tem que um é bom relacionamento com ele? Tenho. É o nosso, inclusive, é o nosso patrono da escola, né? A nossa escola Senai de Pinda tem o nome dele, Geraldo Alckmin, né? Inclusive foi ele que doou o terreno aonde o Senai de Pinda funciona hoje, né? Então a Você tem um bom sementinha, relacionamento com ele? a sementinha do Senai foi o vice-presidente Geraldo Alckmin que plantou lá. Você acha que o Geraldo pode ter uma participação importante nas eleições municipais do ano que vem? Sim, ele tem uma força, né, na cidade, foi a pessoa política mais ilustre que tem, sempre tem uma influência grande, né? E eu tenho um bom relacionamento com ele, graças a Deus, né? Ele tem e pode ajudar muito Pinda. Pinda é uma cidade conservadora? Sim, muito. Ela não tem chance da esquerda ganhar em Pinda? Olha, Pedro, historicamente, a votação, todas as vezes que a esquerda, né, vamos falar claramente, o PT foi candidato em Pindamonhangaba a prefeito, a votação ela é similar a toda eleição. Embora, inclusive, você está tocando no assunto, muito meu amigo, inclusive o Vela, né, o vereador Vela, eu tenho acompanhado o trabalho dele, bem interessante como vereador também. Mas a gente tem lá uma votação histórica do PT para prefeito que ela fica entre 10 mil votos, 9 mil votos. Não tem força. Não tem a força pela legenda. Eu acho que a legenda vai pesar muito a questão de uma candidatura, uma possível, porque hoje tudo é pré-candidatura, tudo é uma conversa, né? Não tem candidatura oficial ainda. Mas uma possível candidatura do vereador Vela teria muita dificuldade pela legenda, né? Porque a gente tem historicamente uma resistência do município ao PT. Então isso atrapalharia muito essa candidatura dele. Sim. Embora seja uma pessoa muito dinâmica e eu gosto do trabalho dele. Pois não. O PSDB caiu muito no estado, né? PSDB como um todo, né? Foi, inclusive depois da saída do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, e o PSDB ele ficou muito encurralado naquela disputa entre o Lula e o Bolsonaro, né? Então ele perdeu espaço, ele perdeu visibilidade. Então a população, eu acho que ficou meio claro isso, que a população queria um candidato de direita mesmo, real. Não, porque o né? PSDB, eu não sei se você concorda comigo, ele foi afetado pelo não posicionamento do momento político da cidade. Ele não quis dizer que ele era de direita e nem que ele era de esquerda. E o fenômeno ele eleitoral... não foi para o lado direito, não foi para o lado esquerdo. Exatamente. Né? E o fenômeno eleitoral dessa última eleição, né, Pedro? Você observou que quem não se posicionou não teve voto. Não teve. Ou você era Lula ou você era Bolsonaro, né? E vários candidatos que ficaram ali, eu não vou me comprometer, eu vou ficar ali. Ficar aqui no meio. Não tiveram voto, porque era engraçado que nas outras eleições você tinha aqueles candidatos que ficavam ali em cima do muro e eles falavam, não, se você é Lula tá bom, mas vota em mim. Ah não, se você é Bolsonaro, tá bom, mas vota em mim. E a população não aceitou esse tipo de posicionamento. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Entendeu? E vários candidatos a deputado não tiveram votos. Você acha que nas próximas eleições ainda será esse o cenário ou não? Pedro, o que eu sinto na rua é que a eleição não acabou. A eleição presidencial não acabou. Era engraçado isso, né? Porque eu fui candidato a prefeito de Pinda 2 vezes, e quando acabava a eleição presidencial para governador, beleza, a turma virava a página e ficava aquele um ano e depois começava só a olhar o município. Você é Bolsonaro ou é Lula?
Eu, na verdade, eu não me simpatizo com o Lula. Não me simpatizo. Não, até pelo meu histórico político, de Pinda. Não sou bolsonarista, Roxo. Não, nada. Não sou bolsomínio, como se diz. Não. Na verdade, eu acho que o Brasil teve aqueles 4 mandatos do PT, deu aquela oportunidade. Eles tiveram todas as condições de fazer as mudanças necessárias, né, no país e tal. E gerou crises aí econômicas, foi aquilo. O governo dessa linha, eu não... Mas você segue a linha, então, do conservadorismo, o lado da direita. Na verdade, eu me coloco ali como um centro-direita. Né? Eu fui um aluno do Senai, Pedro, do sistema do Senai. O Senai tem 82 anos, o Senai é a escola da indústria. Eu fui um aluno de 14 anos que a gente fazia educação física, eu brinco com o pessoal, a gente tomava banho do bico de cano. Né? Então acabava a educação física, água gelada no bico de cano. Né? 3 vezes por semana, era meio militar, né? Então ir do trabalho, acordar cedo, produzir, né? E até quando eu trabalhava na indústria, eu sempre me afastei muito desse negócio de greve, sindicato, né? Eu me afastava, meu negócio era trabalho, meu negócio era produção, né? Então, até fui marcado por isso, quando entrei no Senai como instrutor, já com 2 anos e meio passei a coordenador, há 25 anos eu sou diretor do Senai, fui assessor do comandante do estado por 3 anos, né, em São Paulo. Então eu acredito no trabalho, eu acredito na ordem, né, na organização para avançar. Né? Então eu não acho que não tem outra coisa, né? E acredito que o social, o maior social que tem é você proporcionar profissões, é você proporcionar oportunidade para as pessoas. Esse é o grande social, né? É gerar riqueza, é gerar educação, é gerar investimento para que as pessoas tenham como ganhar o dinheiro. Agora, como lema, nós vamos com o intervalo, voltamos em seguida, né, para encerrar a entrevista na 99, continuamos na rede social. O Torino, dentro desse verdadeiro podcast que nós temos aqui no Jornal da Rede, na rede social e também na 99, no jornal, nós estamos conversando aqui com o Torino, falando sobre política, falando sobre o Senai e sobre a política de Pindamonhangaba. A definição, né, Bruno, ele que, pelo que o Torino está dizendo aqui, ele defende o lado da situação. Não seria a continuidade de mentalidade em Pindamonhangaba, não uma mudança, ou estou enganado? Não, eu não seria uma mudança, não. Não uma seria. Continuidade. Não, inclusive eu apoiei a reeleição agora do prefeito Israel, eu pessoalmente. Né? Eu achei que o primeiro mandato foi bom, uma linha legal, né? Como eu achava também o primeiro mandato do João Ribeiro, por exemplo. Se você perguntar para mim, quem você achou de todo o tempo que eu estou em Pindamonhangaba, desde 1990, que eu trabalho no Senai de Pinda e vivo a cidade, depois eu fui vereador, né? Eu fui eleito vereador em 2000, fui 2004 vereador. Se você perguntar para mim, o que você acha, qual o melhor prefeito de tudo que você viu lá? O melhor mandato de prefeito que eu vi em Pindamonhangaba foi o primeiro mandato do João Ribeiro. Inclusive, com quem eu disputei a eleição. A primeira eleição para prefeito, quando eu tive 14 mil votos, disputei com o João Ribeiro, em 2004, eu fiquei em segundo lugar e ele ganhou. Né? Naquela oportunidade, a Sandra Tutirache era a candidata do Vitor Ardito. Né? E ela ficou em terceiro lugar. E eu pude observar o mandato do João Ribeiro, foi um excelente mandato. Ele modernizou, ele deu uma guinada na cidade, de modernização. Né? E a gente tem essa necessidade. Pinda é uma cidade que está crescendo demais. E ele se decepcionou com a política. E depois, depois, no segundo mandato, aí que é o grande problema, o segundo mandato é um período complicado. Começa, na verdade, muita gente perigosa chegando perto,
a prefeitura é muito dinheiro Você é envolvido. contra a reeleição, Torino? Olha, seria melhor não ter, viu, Pedro? A reeleição, né? Quiser voltar, volta depois. Nossa, Né? porque Mas você quando tem uma oportunidade, você tem um sonho de prestar um serviço para aquela cidade que você ama, mudar, colocar suas ideias em prática e tal. Então você chega no primeiro mandato com aquele gás todo, né? Aquela coisa, aquele frisson todo, fazendo as coisas positivas e vendo a realidade dos fatos. Aí no segundo mandato começa muita amarração dali e daqui, a coisa começa a truncar. Você tem que ter muito cuidado com as pessoas que andam do seu lado, quem você escolhe para estar trabalhando perto, né? Eu tenho essa experiência, eu já acertei muito, Pedro. Eu como gestor, até na política mesmo, eu me amadureci demais. E a gente amadurece, na verdade, Pedro, mais nas derrotas do que nas vitórias. Sim, porque nas derrotas, você observa o que você falhou de fato. Você observa, e na política é muito assim, né, Pedro? As pessoas, elas andam perto do poder. Quando você tem o poder, as pessoas estão perto. E quando o barquinho está afundando? Quando o barquinho começou a dar uma virada, você não vê mais ninguém do seu lado. Não. É interessante isso. Pulam né? do barco. Você continua sendo a mesma pessoa, mas as pessoas vão para aquele que ganhou. É uma coisa interessantíssima isso, né? E o povo da política, é engraçado, Pindamonhangaba é um exemplo disso, eu vejo. Muita gente está na prefeitura, você olha lá, são os mesmos. Os prefeitos mudam, mas tem uma grande turma que não muda. Eles sempre estão lá, né? Então é engraçado isso, né? Então essas pessoas, elas vivem orbitando no poder, né? E os... De volta na 99, ouvindo aqui o Torino falando sobre política de Pindamonhangaba e também sobre o Senai. Ele estava falando aqui sobre o movimento, né, político quando se chega, principalmente próximo às eleições. Aí toda a estrutura é modificada porque muita gente pula do barco. Muita gente, não, muita gente. Você vê até um exemplo da vitória do prefeito Israel. Ou entra no barco também, né? Porque tem gente que tá querendo espaço ali também. Né? Até na primeira vitória do prefeito Israel, que era vice do Vitor Ardito, né? E saiu contra, que naquela eleição eu não saí candidato. Né? Então houve um vácuo ali, o prefeito Israel, ele ocupou, na verdade, um vácuo deixado ali, né? E venceu, ele surpreendeu, um político muito hábil e forte, e venceu e surpreendeu. Mas, na verdade, você olhava a prefeitura inteirinha do Vitor Ardito. Você tinha o secretariado, você tinha as pessoas e tal. E o Israel com pouca gente. No momento que ele ganhou, aí você observa todo o movimento, né, das pessoas ocupando. Infelizmente, o nosso tempo esgotado. Torino, gratidão de ter você aqui no nosso jornal. A entrevista completa, podcast, está na internet, está no Facebook, aliás, no YouTube, ponto a ponto com Pedro Luiz. Depois vou encaminhar para você o link. E os ouvintes também podem acompanhar tudo aquilo que foi discutido aqui nesse verdadeiro podcast aqui do nosso Jornal da Rede, com grande Torino. Prazer, viu, Torino? Eu que tenho um prazer, Pedro. Lembrando até do meu tio, né, que eu estava falando Antônio na chegada. Carlos Cardenuto, nosso batata. Perdemos ele, está num bom lugar, se Deus quiser, graças a Deus. Muito amigo, e você é um companheiro, amigo da gente. Bruno, também muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês e convido todos vocês a ir no Senai. Até esse fim de semana no Mundo Senai. Exatamente. E nos visitar e conhecer as profissões que a gente trabalha lá. Muito bem, muito obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente mais conteúdo, mais entrevistas para você.